E aí, gente boa, como é que vocês estão? Eu sou o Eric Labanca, estou aqui para trazer os 10 princípios de economia, focando nessa análise na interação entre as pessoas dentro da economia, interação entre os agentes econômicos. O quinto princípio diz: o comércio é benéfico para todos. Economia não é um jogo de soma zero que para um ganhar o outro tem que perder. Apesar da competição entre as famílias, as firmas e os países do comércio internacional, no final, com maior comércio, você tem uma maior produção de bens, você tem uma maior produtividade de bens, porque você permite que os países, as pessoas se especializem naquilo que elas são melhores fazer. A gente vai ver isso na lei da vantagem comparativa em comércio internacional, utilizando a economia de bem-estar. As pessoas se especializam naquilo que elas são melhores e trocam com as outras pessoas, fazendo com que mais bens sejam produzidos no final. O sexto princípio da economia é: geralmente, os mercados são uma boa forma de organizar a atividade econômica. Diferentemente de uma economia socialista, em que as decisões são tomadas por um comitê central, um governo, onde os meios de produção estão centralizados na mão do governo, numa economia de mercado, as decisões são tomadas descentralizadamente por milhões de empresas e famílias, tomadas em benefício próprio, sempre agindo em benefício próprio. Adam Smith utiliza a metáfora da mão invisível do mercado, que diz que as pessoas agindo em benefício próprio beneficiarão a sociedade, pois elas são guiadas por uma mão invisível a beneficiar a sociedade como um todo. A mão invisível agiria utilizando as ferramentas dos sistemas de preços, que é determinado por oferta e demanda na sociedade, pela interação entre produtores e consumidores. Como os governos não têm toda a informação das interações entre as famílias e as empresas, não têm informação completa sobre a situação do mercado, os preços são criados pelo governo. Os preços não são preços genuínos de mercado. E dessa forma, o governo, sem um sistema de preços de mercado, ele não consegue alocar eficientemente os recursos na sociedade. Ele não consegue distribuir, vamos dizer assim, os recursos pela sociedade de forma eficiente. É por isso que é por causa do sistema de preços e propriedade privada que os mercados conseguem alocar os recursos de forma mais eficiente do que um governo faria, do que um sistema comunista faria. O sétimo e último princípio desse vídeo é: os governos às vezes podem melhorar o resultado dos mercados. Os governos devem garantir, por exemplo, os direitos de propriedade privada, para que, por exemplo, as terras de um agricultor não sejam saqueadas. Existe um termo chamado falhas de mercado, que acontece quando os mercados não alocam recursos de uma forma eficiente na economia. Existem alguns tipos de falha de mercado e eu vou citar dois apenas, que é o poder de mercado e as externalidades. Poder de mercado é quando uma pessoa, um indivíduo ou um grupo de pessoas tem o poder de influenciar os preços de mercado, de alterar esses preços da maneira que lhes convém. O exemplo disso é o monopólio e o oligopólio, com os cartéis e os conluios que eles fazem entre si, que nós vamos ver mais para frente isso. As externalidades são quando as ações de uma pessoa afetam um terceiro que não está associado àquela ação diretamente. Por exemplo, a poluição. A poluição é um tipo de externalidade negativa, mas também existem externalidades positivas, como a educação, que vamos ver mais para frente no capítulo do Gregor Menkel, do livro Introdução à Economia, sobre externalidades. Então é isso, o vídeo de hoje é esse, explicando esses três princípios de interação entre as pessoas na economia e falou!